TVC 16. Aqui você se vê. Olá, o programa original desta quinta-feira, 2 de abril, tem como primeiro cenário a Rua Paulino Afonso. Estamos em frente ao Hospital Santa Teresa. Vamos começar esta edição falando de um incêndio que aconteceu na noite desta quarta-feira no edifício Garagem Pioneiro, na Rua General Osório, e assustou moradores e quem passava pelo local. O fogo começou às 9h20 da noite, no último andar do prédio. Segundo o Corpo de Bombeiros, 3 viaturas e 13 militares foram deslocados para a operação. A causa do incêndio foi um veículo que estava no 17º andar e pegou fogo. Com a chegada dos bombeiros, o incêndio foi contido em pouco tempo. Não houve vítimas. Vamos falar agora sobre o ponto de apoio às pessoas que têm suspeita de coronavírus. A Prefeitura realizou a vistoria no ponto de apoio da UPA Centro. O objetivo foi verificar o estoque de insumos e avaliar a quantidade média de atendimentos no local. A visita foi realizada pela secretária de Saúde do município, Fabiola Reck, acompanhada pela Superintendente de Atenção à Saúde, Fátima Coelho, e a visita foi na manhã de ontem, quarta-feira. De acordo com a equipe técnica que atua na unidade, cerca de 60 pacientes vêm sendo atendidos diariamente no local. A estimativa é de que até o momento, aproximadamente 900 pacientes tenham passado pelo ponto de apoio montado ao lado da UPA Centro desde sua abertura no início de março. A unidade conta com uma equipe composta por um médico, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, um socorrista e uma ambulância para transferências em caso de emergência, além de equipe administrativa. Em época de Covid-19 assolando o mundo, a solidariedade tem sido um prato cheio. Doações do Mesa Brasil Sesc chegam a 26 toneladas no estado do Rio de Janeiro durante o isolamento social. Os alimentos chegaram a 54 entidades do estado que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade social. Demanda por doações é crescente em razão dos trabalhadores informais impactados pela quarentena. O programa Mesa Brasil Sesc superou as 26 toneladas de alimentos doados a entidades assistenciais no estado do Rio de Janeiro, desde que se impôs o isolamento social, como forma de frear o avanço da Covid-19. O montante de donativos, que chegou a 54 instituições sociais e 7.386 pessoas, foi alcançado ontem, quarta-feira, quando o programa fez a doação de 1 tonelada de alimentos a profissionais de circos do Rio de Janeiro e 4,1 toneladas a entidades do Morro do Turano, zona norte da cidade. Entre as doações estão hortifruti grangeiros, frutas, legumes e verduras e não perecíveis, arroz, feijão, macarrão e leite. No momento, o programa está com dificuldade de receber doações de álcool em gel. Se seu bichinho precisa de tratamento e atenção, vamos conferir agora Hospital Vet, Patas e Pelos. Vet Patas e Pelos, Hospital Veterinário. Ampla estrutura aberta 24 horas por dia. Equipe totalmente preparada para atender você e seu animalzinho. Clínica geral, cirurgia, internação, especialidade em oncologia, ortopedia, dermatologia e muito mais. Raio-X digital, laboratório próprio e ultrassonografia. Tudo isso com uma condição especial que cabe no seu bolso. Um novo conceito em medicina veterinária. Precisando de cuidado para o seu pet? Vem para um Vet. Pessoal, não percam aqui no programa original, toda sexta-feira, o quadro Original Esporte, falando sobre esporte, sobre todos os esportes. Comigo, Eduardo Antunes. E para você que está acompanhando o programa original até agora, estamos no Banco de Sangue do Hospital Santa Teresa. Eu converso agora com o Tenente Franzotti. Nós vamos falar sobre doação de sangue, porque o Banco do Tenente está precisando muito e vocês vieram ajudar, vieram fazer essa doação, porque a gente sabe que cada bolsa de sangue pode salvar até 4 vidas.
Boa tarde a todos. O batalhão já vem atuando nessa campanha anualmente. É um ato solidário dos nossos militares junto à população petropolitana. Recebemos essa missão, essa demanda do Banco Santa Teresa, de que o estoque do banco de sangue está baixo. Nossos militares voluntariamente estão se dedicando a vir e ajudar o Banco Santa Teresa, né? Há uma mão amiga do nosso batalhão nesse momento difícil que a cidade de Petrópolis, o mundo encontra-se, né, por conta dessa pandemia. As pessoas estão com medo de vir aqui no banco de sangue doar. Então, nossos militares estão agindo de forma enérgica, ajudando os bancos de sangue da cidade, principalmente o banco de sangue do Hospital Santa Teresa. Só reforçando aqui, para quem ligou, quem começou a acompanhar o programa agora, é o 32º Batalhão de Infantaria Leve de Montanha, porque eu fiz a abertura muito rápido e não expliquei. São quantos homens que vieram? Vamos estar enviando um efetivo de 30 a 50 homens semanalmente, seguindo as recomendações da OMS, devido a evitar aglomerações e ajudar aí da melhor forma possível o banco de sangue do Hospital Santa Teresa. E a facilidade é porque no batalhão você já tem esse controle da saúde, né? Que ninguém está gripado, que todo mundo está com a saúde em dia, não é isso, tenente? Exatamente, fazemos triagens, né, no batalhão para verificar a saúde dos nossos militares e controlar qualquer tipo de possível problema. Bem, todo mundo sabe, nós já estivemos aqui há alguns dias, que o estoque está baixo. Toda ajuda é válida, hoje são os militares, semana passada teve aqui também o pessoal da Defesa Civil e você também pode doar. Tenente, vamos deixar aí uma mensagem para o pessoal tomar coragem, doar sangue não dói, é tudo muito simples, então vamos, já que o nosso Exército Brasileiro aí é tão presente, tão forte, vamos deixar uma mensagem positiva para que as pessoas venham doar também, né? Peço a todos que venham, ajude o banco de sangue do Hospital Santa Teresa nesse momento difícil. O local é totalmente esterilizado, limpo e seguro. Venham e ajude a aumentar o nível de sangue no Hospital Santa Teresa. Tenente, muito obrigada e parabéns pela iniciativa do batalhão. Vamos falar agora da vacinação contra a gripe em Petrópolis. Mais uma vez, a grande procura pela vacina contra a gripe zerou o estoque das doses em alguns postos da cidade. Nesta quarta-feira, ontem, dia 1º, a maior procura foi o posto do Centro de Saúde. Até às 11 da manhã, mais 300 pessoas já haviam sido imunizadas. Outros postos também tiveram enorme movimento e precisaram fechar as portas ao público. No terceiro lote enviado pelo Estado, esta semana, Petrópolis recebeu 17.100 unidades da vacina. Segundo a Coordenadoria de Vacinação de Petrópolis, a próxima remessa só deve chegar à cidade no início da próxima semana. Postos sem vacina nesta quinta-feira. Então, você não deve ir porque não tem no Alto da Serra, Quitandinha, Tozé, 1º de Maio, Mosela, Itaipava, Secretário, Castelo São Manuel, Fazenda Inglesa e bairro Castrioto. Vamos dar uma pausa neste tema, porque quinta-feira aqui no programa original é dia do quadro Seus Direitos. Vamos conferir. Hoje no quadro Seus Direitos, o tema é a possibilidade de alteração no contrato de locação de imóvel comercial. No atual momento, muitas empresas têm sido afetadas com as recomendações e com os atos praticados com o intuito de que a população fique em casa, por conta do coronavírus. E muitos empresários estão tendo que se reinventar para passar por esse momento complicado. E uma questão que atormenta muito esses empresários é se existe uma possibilidade de uma renegociação no contrato de aluguel. E levando em consideração a suspensão dos serviços comerciais por parte de medidas adotadas pelo governo em decorrência do coronavírus, atualmente existem decretos municipais, decretos estaduais que determinam o fechamento de centros comerciais de um modo geral. E com isso, as empresas não conseguem realizar a sua atividade de comércio. Como consequência, existe a diminuição do faturamento da empresa, o que causa grande prejuízo, pois ela precisa arcar com funcionários, aluguel, com luz, com água, impostos, dentre outros encargos mensais.
E foi pensando nisso que eu vi a possibilidade de uma renegociação dos contratos, levando em conta a atual situação de modo que o locador e o locatário eles não sejam prejudicados e nenhum dos dois suporte esse prejuízo sozinho. Não adianta o locador exigir o cumprimento integral do aluguel se o locatário ele não tem nenhuma condição de arcar com esse encargo. É preciso sempre buscar o equilíbrio. E existe uma previsão legal contida na lei do inquilinato, no artigo 18, que fala o seguinte, que é permitida a qualquer uma das partes fixar de comum acordo um novo valor para o aluguel, como também inserir ou modificar a cláusula de reajuste de valor. E é importante frisar que essa previsão legal ela não se dá especificamente por conta da pandemia. Ela é possível você renegociar, você incluir essa cláusula de reajuste do valor do aluguel em tempos comuns. Tendo em vista essa possibilidade, pode ser negociado um desconto no aluguel durante o fechamento do estabelecimento. Nesse caso, seria um desconto ou por prazo determinado ou um parcelamento do valor assim que as atividades normalizarem. Cada caso deve ser avaliado com bom senso. Desse modo, será possível ultrapassar essa fase ruim, sendo bom para o proprietário do imóvel, que manterá o imóvel alugado, e bom também para o empresário, que manterá o seu negócio ativo. Não havendo uma negociação e não sendo possível o locatário arcar com o aluguel, e caso seja muito oneroso ele ficar com aquele imóvel, ele pode buscar a resolução do contrato de aluguel, tendo em vista a situação ser imprevisível. Esse foi o quadro Seus Direitos de hoje e até a próxima. Muito obrigada, Daniel. As dicas são sempre válidas. Vamos conferir agora a clínica Dr. Formen. Quer uma vida sexual mais saudável e feliz? Problemas como impotência, ejaculação precoce e falta de desejo têm solução. Na Clínica Dr. Formen, você conta com um time de especialistas. Os mais modernos tratamentos, diagnósticos precisos e sigilo absoluto, com salas de espera individuais. Não sofra em silêncio. O atendimento que é referência no Brasil já chegou à região serrana. Ligue 4003-6919 e agende uma consulta com um de nossos médicos. Clínica Dr. Formen, médico para homens. E aí, galera, tudo bem? Tô aqui para dizer para vocês não perderem toda quarta-feira no programa original da Beth de Oliveira o nosso quadro Dicas da Semana com a Tia Sol Pediatra. Não esqueçam, tá bom? Um beijo, até! Para você que está acompanhando o programa original, deixamos agora há pouco o Banco de Sangue do Hospital Santa Teresa e vamos falar de um outro assunto também muito relevante na cidade. Eu diria que é um assunto assim, prioridade máxima, que é o comércio. Todo mundo sabe, por conta do isolamento, o comércio está fechado, é uma ação necessária, todo mundo sabe, mas precisamos pensar o pós-isolamento e também o durante. Para isso, eu converso agora, não é entrevista, é um bate-papo, converso agora com o Marcelo Fiorini, que é o presidente desse comércio. Tudo bem, Marcelo? Obrigada. Tudo bem, bom dia. É um prazer estar aqui. Obrigado pela oportunidade. Estamos aqui para esclarecer e tentar fazer as pessoas entenderem um pouquinho mais o que está acontecendo nesse momento na cidade e no país todo. Bem, oficialmente o isolamento até 6 de abril, que o prefeito disse, mas provavelmente, como o governo do estado prorrogou, será prorrogado também em Petrópolis. A gente vai saber isso no próximo dia 6, qual será o próximo passo do Executivo Municipal. Enquanto isso, lojas fechadas, pessoas em casa, mas a gente sabe que as contas estão correndo, né? Tem aluguel, tem luz, tem funcionário, enfim. E também a gente sabe que é tudo muito novo. Então, claro que eu nem vou pedir para você falar o que vai acontecer, o que vai ser resolvido, mas vamos conversar um pouquinho sobre isso para ver se a gente consegue dar uma acalmada aí para os lojistas. Então, como você falou, a gente vive um momento inusitado, um momento que ninguém podia esperar, um momento que que é novo para todo mundo, ninguém nunca vivenciou uma situação como essa. O comércio da cidade praticamente todo fechado, com exceção de alguns essenciais, né, para as pessoas continuarem se alimentando, comprando remédio, etc. Só que a grande maioria do comércio parada, e o comércio na cidade hoje ele é o principal, uma das principais engrenagens da economia do município.
Isso acaba impactando na vida de todos os petropolitanos de uma maneira geral. A primeira leva são aqueles que são impactados diretamente no primeiro momento, mas depois essa onda acaba repercutindo, acaba prejudicando a vários setores também que funcionam em função do comércio da cidade. Como você falou, a gente tem aí as empresas, de uma maneira geral, elas têm vários compromissos. O principal compromisso nesse primeiro momento, e eu vejo que a grande preocupação de todos, é com relação aos salários, com relação à folha de pagamento dos seus funcionários. Nós, no sindicato, tomamos a iniciativa logo nos primeiros dias de refazer uma cláusula da convenção coletiva permitindo as férias coletivas e antecipação de férias. Então isso, no primeiro momento, deu uma acalmada na turma. Quer dizer, todo mundo colocou os seus funcionários de férias sem ter que dar o aviso prévio de 30 dias, abrindo mão de alguns requisitos que são previstos na CLT, facilitando a vida tanto dos empregados quanto dos empregadores e segurando esses empregos nesse primeiro momento. Então, assim, isso foi a partir do dia 20, que foi o dia da paralisação. E como você falou, o comércio da cidade está previsto ficar fechado até esse final de semana, reabrindo na segunda-feira que vem. Acredito que o prefeito deve acompanhar o decreto do governador até o dia 15. Acredito que seja prudente, né, pela situação toda que a gente ainda não está vivendo, mas a gente vai viver. Os números estão aumentando, os testes chegaram essa semana. Provavelmente, quando começar a testar mais gente, você vai ter os números vão disparar. A gente está no momento de contágio comunitário, então é muito importante esse momento a gente dar essa segurada para que a gente possa retomar e retomar com segurança. Em seguida, a gente sabe que isso está afetando diretamente o comércio da cidade de uma maneira geral e vários outros segmentos, mas a gente entende também que essas medidas nesse momento são necessárias e a gente, como comerciante, a gente vai ter que se reinventar. Uma segunda medida que a gente tomou foi uma carta que a gente fez para que os inquilinos, os empresários, pudessem negociar os seus aluguéis com os seus proprietários. Essa carta, no primeiro momento, ela causou uma grande comoção dos dois lados, né? A gente teve aí um grande apoio por parte dos empresários do comércio e, do outro lado, a gente foi muito criticado pelos proprietários de imóveis da cidade, pelas administradoras, etc., que entenderam que a gente estava tentando interferir num assunto que não era nosso, né? O que eu gostaria muito aqui de esclarecer e até falar para as pessoas de uma maneira geral, que o nosso intuito nunca foi aquele de impor nada a ninguém, até porque o Sicomércio não tem essa prerrogativa legal de impor nenhum tipo de isenção ou de qualquer coisa que seja. O que a gente quis fazer naquele momento era sensibilizar, alertar os proprietários do problema que estava se avizinhando, que está acontecendo, começa a acontecer agora a partir dessa semana, quando de fato os aluguéis vencem e as empresas fechadas, muitas provavelmente não terão condição de arcar com seus compromissos, e isso vai gerar uma grande quebra aí dessa corrente. Do outro lado, a gente entende também a posição daqueles proprietários de 1, 2, 3 imóveis que vivem daquela renda, pessoas que trabalharam a vida inteira para construir seu patrimônio e ter uma segurança, né, numa aposentadoria eventual. Então a gente entende essas situações e o que eu tenho dito é o seguinte: cada caso é um caso e tem que ser analisado e tem que ser negociado diretamente entre o proprietário e o seu inquilino. Essa é a nossa recomendação, que todos se sensibilizem, sentem para conversar, ainda que seja pelo Skype ou pelo WhatsApp ou pelo Zoom ou pela ferramenta que você tiver disponível, mas que conversem e tentem chegar a um bom termo. Eu acho que vai ser bom para todo mundo. Precisamos preservar empregos e negócios, porque quando essa onda passar, as empresas vão precisar continuar existindo para gerar emprego. Então essa é a nossa grande preocupação nesse momento. Foi uma sugestão do Sicomércio, não foi imposição, ficou claro, a gente tem divulgado aqui no programa, e os proprietários de imóveis que puderem abrir mão desses aluguéis, isso é muito importante, gente, porque quando passar, como o Marcelo disse, as empresas têm que funcionar. Então, se não houver uma negociação, o que vai acontecer? As pessoas vão entregar o imóvel, vai ficar parado porque ninguém vai alugar imóvel no meio de uma pandemia. E depois, até voltar à normalidade, vai demorar também a alugar. Então é melhor o lojista estar ali, porque quando voltar à normalidade é certo que ele vai receber. Enfim, então é uma coisa para ser conversada caso a caso, porque são muitos proprietários
Mas a sugestão desse comércio ficou claríssimo, eu só acho que só não entende que não quiser, que é justamente tentar resolver, porque é uma situação inédita no país. Você falou muito bem. Eu só queria pontuar uma outra questão que foi muito questionada ao longo dessa semana, né, ao longo depois que a gente fez a carta. Alguns proprietários me dizendo que os inquilinos chegaram lá com a carta dizendo: olha, esse mês eu não tenho que pagar aluguel porque o Sicomércio me isentou esse aluguel. Isso não é verdade, né? Eu queria deixar claro também para as pessoas que estão se utilizando desse documento como forma de se eximir de obrigações contratadas, que ele não tem poder legal absolutamente nenhum. Na verdade, vocês têm que sentar e conversar, né? A gente não tem, não é esse o nosso objetivo e nunca foi esse o nosso objetivo, né? O objetivo é fazer com que proprietários e inquilinos negociem, conversem e chegue a um denominador comum que seja bom para os dois, né? Entendemos que os dois lados precisam se abraçar e se ajudar nesse momento, porque se não fizer isso, os danos vão ser irreversíveis. Muitas empresas vão fechar as portas e muitos proprietários ficarão com seus imóveis desocupados durante um bom tempo, né? Precisamos, e aí, assim, quer dizer, fechando essa questão da negociação dos aluguéis, o que a gente precisa hoje, e a gente está ansiosamente aguardando, são decisões do governo federal disponibilizando crédito para as empresas. As empresas precisam de recurso, precisam de aporte de recurso. Sem isso, elas não vão sobreviver, independente de se negociar ou não aluguel, porque o aluguel é um pilar importante, mas você tem outros pilares também que são fundamentais. Folha de pagamento, a gente conseguiu segurar agora com as férias coletivas essa primeira onda nesse primeiro momento, mas se isso se estender muito tempo, a gente não vai conseguir. Então a gente vai ter imóveis desocupados, demissões e empresários endividados sem conseguir retomar as atividades, retomar os seus negócios. Porque para você reabrir um negócio depois desse período, você vai precisar de injeção de capital, você vai precisar, enfim, se reinventar dentro desse novo contexto. A gente não sabe como é que isso vai voltar, o quanto tempo isso vai levar. Provavelmente vai ser um retorno gradual ao longo desse tempo. Vamos dizer assim, a abertura e o funcionamento vai começar de uma forma reduzida e depois ela vai atingir sua plenitude. Então, assim, são perguntas que a gente ainda não tem resposta. A verdade toda é essa. As coisas estão acontecendo, cada dia é um dia, cada hora é uma hora, as decisões são tomadas, os números vão mudando e as decisões também vão mudando, né? O importante é que as pessoas estejam conscientes de que é um momento que, assim, ninguém sai ileso do que está acontecendo hoje. Ninguém vai sair ileso, todo mundo vai perder alguma coisa. E isso as pessoas têm que ter essa consciência de que a gente está vivendo um momento ímpar. Talvez alguns setores não sintam, como por exemplo hoje a gente tem os supermercados, as farmácias, que estão com o seu funcionamento pleno, até trabalhando acima do que normalmente trabalham, né? O pessoal do supermercado, nós tivemos já 3 reuniões com eles, e eles dizendo que eles estão trabalhando como se fosse o Natal. Ótimo para o setor e ótimo para quem tem a felicidade de ter um imóvel alugado para um supermercado ou para uma farmácia, que não vai ter problema nesse primeiro momento, né? Mas os demais setores estão sendo afetados, estão sendo muito afetados, e aí a gente vai ter que criar aí um novo arranjo para que todos possam sobreviver e passar essa fase, porque isso vai passar, né? A gente não sabe quanto tempo vai demorar, mas isso vai passar e daqui a pouco as vidas vão voltar ao normal, se Deus quiser. E aí, se voltar ao normal, vai ser bem lento, porque a gente sabe, mesmo se o governador decretar, dia 15 todo mundo pode abrir. Só que as pessoas têm medo, sabe que é o pico aí da disseminação do vírus, as pessoas vão evitar de sair. Quem tem algum dinheiro vai evitar de comprar, isso é verdade, porque a pessoa vai guardar para uma emergência. Então, mesmo que abra, eu não acredito em movimentação suficiente. Eu acho que essa normalidade, que nunca será, porque o mundo vai mudar depois dessa pandemia, deve começar a tomar fôlego só lá para setembro. E pela minha análise, acompanhando tudo, eu não vejo uma normalidade agora, mesmo podendo abrir, porque muitas pessoas fazem pressão. O governador tem que liberar, o prefeito pode liberar, mas quem tem bom senso e consciência vai ficar em casa, vai se proteger, vai proteger a sua família e não vai gastar. Porque como não está gerando, está tudo parado, quem tem um pouquinho vai guardar. Então a loja pode estar aberta porque não vai se vender. Então, de qualquer forma,
não vai ser reabrindo a loja agora, nesse momento difícil, que também vai resolver. É isso. A gente sabe, todos os prognósticos, tudo que foi feito até agora, dá como perdido esse primeiro semestre, né, que as atividades começam a voltar depois de julho, né, então a gente vai ter aí mais uns 2 ou 3 meses Bem difíceis. bem duros, bem difíceis. Ontem saiu uma medida provisória à noite, eu não tive tempo de analisar ela com detalhes, né, mas ali tem algumas novidades do governo federal. Parece que vai haver a suspensão contra trabalho, enfim, algumas coisas que vão dar um alento também, que nesse primeiro momento a gente pode talvez demitir o funcionário ou colocar o funcionário em casa e o governo vai pagar parte do salário. Eu não analisei ainda totalmente a medida provisória, mas tem algumas novidades aí que provavelmente eu espero que elas venham a garantir o emprego das pessoas, né, o governo entrando com alguma coisa, como todos os países estão fazendo. Nos Estados Unidos você vê ali a injeção de 2 trilhões, quer dizer, cheque direto na casa das pessoas, e empréstimos a fundo perdido para as empresas, porque na realidade o que a gente precisa hoje é de dinheiro para passar essa crise e carência para pagar, para a gente poder retomar e começar a pagar isso daqui a 1 ano ou 2 anos, quando as coisas realmente atingirem a sua normalidade, né? Os empresários do setor da moda estão super preocupados, com toda razão, porque eles investiram no lançamento outono e inverno, e esse outono e inverno, se a loja ficar fechada abril, maio, já basicamente perdeu. Mas ainda tem frio junho e julho, mas aí quando abrir as pessoas vão estar também sem dinheiro, então é uma coleção, entre aspas, perdida, e os boletos estão ali. Exatamente, você falou tudo, né? A gente não tinha chegado nessa questão do terceiro pilar, né? Que a gente falou de aluguel, a gente falou de folha, a gente falou de imposto, mas você tem os fornecedores, né? As lojas têm os estoques, os boletos estão vencendo. Então essa negociação, né? Ela tem que ser feita urgente, né? Quer dizer, do outro lado também você tem a indústria que vai sofrer muito por isso, porque o comércio não vai ter como pagar, a indústria não vai ter como receber, provavelmente não vai renovar os pedidos, porque muita coisa, o pessoal nessa situação não vai comprar, não vai consumir, vai ficar num consumo estritamente o necessário, e a gente nota isso, porque falaram, vai explodir a venda online. Não aconteceu, nem vai acontecer. As pessoas estão com né? medo, não porque sabem o que vem pela frente. Todo mundo com medo, todo mundo sem saber. Quem tem emprego não sabe se vai continuar tendo, né? Quem é empresário está na pior situação do mundo, né? A pessoa que trabalha no comércio diretamente, que é uma grande massa, porque o comércio é o principal empregador do país, sem sombra de dúvida. Então todas essas pessoas que estão em casa e são empregadas no comércio estão com receio de perder o emprego, e muitos desses provavelmente perderão seus empregos nessa sequência, né? Não serão todos, óbvio, mas muitos perderão seus empregos. Muitas empresas vão se reinventar, vão diminuir o seu quadro, vão enxugar o seu quadro. Então é um momento assim muito difícil. A grande verdade, Marcelo, que a palavra de ordem para o Brasil e para o mundo, mas vamos restringir aqui a nossa cidade, a palavra de ordem: solidariedade. Como você disse, ninguém sairá ileso dessa situação. Então, solidariedade é tudo. E por falar em solidariedade, daqui a pouco eu converso com a Denise Fiorino lá na Arte. Nós vamos falar sobre a solidariedade aqui na Rua Tereza, que está valendo já já. Antes de encerrar, Marcelo, quer colocar mais alguma coisa? Quer deixar uma mensagem de calma e de força aí para os empresários? Assim, o que eu posso dizer é que nós lá do sindicato, a gente está junto com a FEComércio, junto com a CNC, a gente está diariamente acompanhando todas as medidas, tudo que está acontecendo, cobrando, sugerindo, novas medidas sairão. Eles vão ter que entender a importância do nosso setor, né, que é um dos principais empregadores, como eu disse anteriormente. O ministro Paulo Guedes fala que nenhum brasileiro vai ser deixado para trás, e nós não podemos ser deixados para trás, né? O setor de comércio e serviços é o principal setor, o principal empregador desse país. Então nós vamos ter que ter linhas de crédito, vamos ter que ter prorrogação de impostos para a gente poder respirar, manter os empregos, manter os negócios funcionando, e para que a gente possa retomar a atividade econômica, retomar os empregos e fazer a economia voltar a andar. Esse que é o grande desafio, né? O comércio em Petrópolis sempre foi o principal PIB da cidade, né? Rua Tereza,
polo do Bing, feirinha, polos de moda, o comércio da cidade, um comércio pujante, é um comércio que tem de tudo, né? Nós temos um comércio, mais de 5 mil estabelecimentos comerciais na cidade, quase 30 mil pessoas empregadas nesse setor, quer dizer, 10% da nossa população trabalha no comércio. Esse impacto é por 4. Então a gente pode falar que 1/3 da população, de alguma maneira, né, gira em torno do comércio da cidade. Já foi impactada, não tem jeito. Então, assim, é um setor preponderante, importante, e isso é pelo Brasil afora. Eu estou dando o exemplo de Petrópolis, mas isso acontece no Brasil afora, né? Não se pode descartar o setor do comércio. A importância desse setor, a importância da empregabilidade, o primeiro emprego, 90% das pessoas, o primeiro emprego acaba sendo no comércio, né? A gente vê muitos jovens vindo para o comércio, depois estudam. O meu foi o comércio. Né? Com o comércio que eu paguei minha faculdade, então, inclusive. muita gente fez isso, né? O teu exemplo é um exemplo assim que milhares de pessoas ao longo dos anos começam a sua vida de trabalho dentro do comércio e dali saem para outros ramos, para outras atividades, mas o comércio é importantíssimo e não pode ser deixado para trás. Isso é importante, a gente está cobrando, a gente está em cima. Ontem tivemos reunião da Federação do Comércio, todos esses assuntos estão sendo debatidos, todas essas necessidades estão em pauta, né, que estão sendo levados ou diretamente pela FEComércio ao governador, no caso de impostos estaduais, em Brasília, no caso de impostos federais. O nosso sistema está trabalhando 24 horas por dia, analisando essa semana. Hoje eu já devo estar recebendo daqui a pouco detalhamento dessas novas medidas, como é que vai impactar, e a gente vai estar divulgando isso aí no site do Sicomércio, através das redes sociais, para que vocês possam ter alguma luz, né, de como proceder nesse momento. É óbvio que a principal necessidade nossa é reduzir custo. Reduzam tudo que vocês puderem. Tudo que for desnecessário, cortem, né? É telefone, é internet, diminui, reduz, negocia, renegocia, taxa de cartão, tudo que vocês puderem fazer nesse sentido é benéfico, porque hoje em dia, daqui para frente, cada real vai valer muito mais do que valia antes, né? Hoje cada real vale R$2, vale R$3, porque quando a gente está muito difícil de ganhar. Então a gente tem que valorizar cada centavo do nosso dinheiro e principalmente estancar a sangria. Isso é que é o mais importante, né? Tentar renegociar com os fornecedores, renegociar as dívidas para 30, 60, 90 dias para frente, para a gente tentar ver quando volta devagarinho essas atividades, para você poder respirar, né? Renegociar com o banco, procurar banco, negociar taxa, enfim, tem uma série de medidas aí que podem ser tomadas. E eu acho que o nosso papel como empresário agora é nos reinventar e tentar salvar os nossos negócios. Marcelo, muito obrigada mesmo. O programa original está aberto. Qualquer notícia vai nos passando, que a gente passa aqui para os nossos telespectadores. Nós estamos conversando aqui tranquilamente no banco da praça e vamos falar de um assunto que tem tudo a ver com pandemia e também até o banco da praça, gente. O serviço de higienização continua em diversos bairros da cidade e também nas empresas de ônibus. A gente sabe que é muito importante nesse momento que os serviços de higienização e desinfecção de bairros continuam sendo realizados pela Prefeitura e pela Águas do Imperador. Ontem, quarta-feira, o prefeito acompanhou o trabalho feito em Nogueira pela concessionária. O reforço nas ações de limpeza é uma medida preventiva ao coronavírus, vetor da Covid-19. Também está acontecendo nas empresas de ônibus e terminais. Em Nogueira, o serviço feito pela Águas do Imperador percorreu em torno da praça do bairro com o uso de água e hipoclorito de sódio, um tipo de alvejante. Esse mesmo trabalho ocorreu na última terça-feira, dia 31, passando em locais como Bela Vista, Nova Cascatinha, Praça de Cascatinha e Itamaraty. E ontem, quarta-feira, no bairro Boa Vista, na Estrada Saudade, Floresta e Ruas do Centro. A Condep realizou o trabalho ontem no Quitandinho, Alto da Serra, Quissamã, Itamaraty, Cascatinha, Correias, também Ruas do Centro, em torno da UPA Itaipava e os terminais de Correios e de Itaipava. A empresa utiliza água, sabão e cloro para realizar a higienização desses locais. Outra medida para prevenir a propagação do coronavírus é a limpeza dos ônibus, que segue sendo reforçada pelas empresas. A cidade das Hortênsias, por exemplo, que já fazia diariamente a lavagem na garagem dos 36 veículos, que atende cerca de 20 mil passageiros, implementou a higienização também
entre as viagens. Uma equipe foi formada para atuar nos terminais e passam em cada ônibus de 4 a 6 vezes por dia, fazendo a limpeza de bancos, balaústres e pega-mão. O terminal também vem passando por limpeza diária e já recebeu lavagem pela Condep. Também houve atenção com esse serviço na Praça do Skate e no Bosque do Imperador, 2 locais de parada dos carros da empresa. Então é muito importante. Nós sentamos aqui, mas terminando essa gravação, a gente já espirra álcool 70, passa álcool gel, tenta ao máximo fazer a nossa parte, porque a gente tem gravado nas ruas, isso é muito importante. E só lembrando, gente, se estiver em casa ou se estiver em um local que tem acesso a água e sabão, é muito melhor, porque a gente sabe que álcool gel está difícil de encontrar, quando encontra está caro. Então, sempre que puder usar água e sabão, o efeito é o mesmo, até melhor, deixar álcool gel para onde não tem essa possibilidade. Vamos conferir agora Laboratórios BAF e a gente volta já já. Laboratórios BAF, há mais de 45 anos realizando exames de sangue em Petrópolis, utilizando equipamentos modernos para resultados mais precisos. Único na região serrana que possui selo de qualidade máxima PALC, que é o programa mais rigoroso de qualidade para laboratórios no Brasil. Para você que não possui plano de saúde, conte com nossa tabela de preço popular. Acesse nossa homepage e consulte nossas 10 unidades. E conte com nossa equipe médica para tirar suas dúvidas. A qualidade do seu exame está em nosso DNA. Toda quinta-feira, aqui no programa original, não percam, no quadro Seus Direitos, dicas e esclarecimentos jurídicos, comigo, Daniel Vasconcelos. Programa agora no Centro de Moda, Rua Tereza. Já vamos falar de solidariedade, mas agora eu vou atualizar o boletim. E esse boletim, gente, vale lembrar o seguinte, que até acabar o programa, já os números podem ter mudado. Eles mudam porque o resultado dos exames vão chegando. Então, vamos para o último boletim do Covid-19 aqui em Petrópolis. A Secretaria de Saúde informou na noite de ontem, quarta-feira, que subiu para 15 o número de casos confirmados de coronavírus na cidade. 85 pacientes aguardam o resultado de exames e, desde o início da pandemia, Petrópolis informou a Vigilância Estadual 136 casos suspeitos do Covid-19, mas 36 deles foram descartados. Segundo informações da Prefeitura, 36 pacientes estão internados com sintomas da doença. Até ontem, quarta-feira, dia 1º, segundo as Secretarias Estaduais de Saúde, existiam no Brasil 5.812 casos confirmados do novo coronavírus, com 203 mortes pela Covid-19. Vai lembrar que esses dados são atualizados conforme os municípios vão recebendo os resultados dos exames. Bem, agora vamos falar de solidariedade, porque neste tempo difícil de pandemia é o que a gente precisa, é a palavra-chave. Conversa agora com a Denise Fiorini, que é presidente da Arte, e também com o empresário Rodolfo Kaiser. Vou começar com a Denise. Denise, nós estamos aqui diante de uma cena que emociona, são cestas básicas, e nós vimos as pessoas recebendo. Como começou isso tudo? Bom, começou com dois empresários, né? A Simone, que foi doar um pão terça-feira de Santo Antônio, e chegou lá a pessoa pedindo que não queria só um pão, queria, se podia dar mais, porque ele estava com muita fome. Então ela colocou, nós temos um grupo de empresários da rua, de WhatsApp, ela colocou no grupo isso que ela viveu, e Rodolfo logo falou, vamos juntar nós empresários para doar. Em quanto tempo vocês mobilizaram tudo isso? Rodolfo, menos de uma semana, né? Começou na quinta-feira da outra semana. Pode passar para o Rodolfo. Só lembrando, gente, que foi tudo higienizado. Nós estamos com a mão também higienizada. Com álcool, isso. Na verdade, começou na quinta-feira da semana passada, tá? De quinta até sábado, a gente conseguiu 200 cestas, que deu aí um total de 2 toneladas, mais ou menos. E até hoje, né? Desde a quinta passada, a gente conseguiu agora mais 580 cestas, que dá mais um montante de 5 toneladas. Na verdade, como a Denise estava falando, foi uma ação que se uniram os empresários da Rua Tereza, a princípio, com os seus amigos. Então, em uma semana, vocês conseguiram 500 cestas, mais ou menos? Não, uma semana a gente conseguiu 780 cestas. E hoje vocês já entregaram quantas? Hoje quase 300 hoje. Né? Ainda tem mais 280 que vão ser entregues em outras comunidades na cidade. Né? E dentro dessa semana, quando ocorreu no sábado, na segunda-feira o pessoal da 16 de março também procurou a Denise para poder estar se unindo. Então, assim, agora
A cidade de Petrópolis está envolvida nisso, os comerciantes da 16 de março estão, os lojistas estão conosco também, alguns lojistas do centro da cidade, mercados da cidade que nos doaram, um dos mercados da cidade nos doou 150 cestas básicas, inclusive com álcool em gel nas cestas para prevenção. Tem sido algo assim de muito valor para a gente participar disso. E essas pessoas têm que se cadastrar, Denise? Sim. Deixa eu só falar uma coisa aqui que o Rodolfo esqueceu. O vírus, né? O vírus da solidariedade pegou todos os empresários e amigos desses empresários, tanto da Rua Tereza quanto da 16 de março. Né? Então, isso é uma doação de 2 ruas juntas para tentar fazer a vida dos petropolitanos um pouquinho melhor, quem não pode trabalhar nesse momento. E como vocês cadastraram essas pessoas? Nós estamos cadastrando através do telefone do Rodolfo. Você quer um número para a gente? Por Aparece favor, aí na tela? Qual favor, número? Rodolfo. Então, meu telefone é 22 98170 5654. Vai estar aqui embaixo para vocês. 22 98170 5654. Pode me enviar o nome, né? Eu vou mandar uma mensagenzinha para confirmar a necessidade da pessoa de fato, né? Porque algumas pessoas, nesse momento, ainda não estão precisando, e a nossa prioridade, como são cestas pequenas, elas são para pessoas... Realmente quem está com fome, quem tem pressa. Quem tem fome, tem pressa. O intuito é agora tocar as pessoas que estão com fome. É isso. Não tem nada em casa. Né? Nós perguntamos sempre, você tem alguma coisa aí em casa? Aí a pessoa fala assim, não, ainda tem um pouquinho. Muitos saíram da fila quando nós perguntávamos isso. Não, ainda tem, ainda dá para aguentar essa semana. Que bom, é o momento de todos se unirem. Denise, quer deixar um recado para os empresários ou Olha, se você para a é sociedade como empresário que ainda não ajudou, se junte a nós, né? Porque nós estamos matando, como a Beth mesmo falou, quem tem fome. Né? A Associação da Rua Tereza está aqui, né? Nós somos fortes, nós somos unidos e vamos passar essa pandemia e sair dela mais forte ainda. Os empresários podem doar tanto os produtos quanto algum valor em dinheiro? Tem alguma conta? Nós estamos precisando, nós estamos pedindo, na realidade, dinheiro, porque nós não temos material humano, nem queremos ficar todos muito juntos para montar a cesta. Então, nós temos uma conta no Banco Itaú e no Banco Bradesco da Arte. Do Banco Itaú, o Rodolfo vai passar aqui. Por favor, a gente põe na tela. Sim, vamos lá. Eu vou pegar para vocês Pode aqui a conta. Normal, porque não é difícil a gente saber a conta de cabeça, né? Então, exato, tem que estar anotado em algum lugar. É a conta que a gente está utilizando para isso. É melhor nessa conta. Tá, então vamos lá. É uma conta do Banco Itaú. Banco Itaú, então está aí na tela Banco Itaú, a gente vai passar a agência. Vai estar escrito aqui embaixo para vocês. A agência e também a conta corrente. E no caso, se a pessoa for fazer transferência eletrônica de outro banco, tem que também tem que ter um CNPJ ou um CPF. Sim, eu vou passar para vocês aqui, vai estar escrito aqui embaixo, mas tá. É Itaú, agência 9244, conta corrente 38412-0, tá? O CNPJ 27 239 536 1000 ao contrário 10. A conta está em nome de Rafane, aí tá VV Kaiser e depois tá o CNPJ. Uma das coisas que eu achei e qual bem legal, o valor, Rodolfo? O valor da cesta é R$30, tá? Quem quiser doar, pode doar. Mas é exatamente o que eu ia falar agora, que as pessoas que quiserem doar, não necessariamente você precisa doar R$30. O que tá? puder. Você pode doar o que você puder. A gente recebeu doações de R$8, a gente recebeu doações de R$15. Na verdade, isso tem a ver com ser solidário. E a gente costuma sempre dizer, eu sempre digo isso, ninguém é tão pobre que não possa dar, nem tão rico que não possa receber. Então, às vezes, até você que... poxa, eu vou ficar com vergonha de pedir uma cesta. Não fica. Pode cadastrar com a gente, pode pedir. Se você tem essa necessidade nesse momento, nós vamos ajudar você. O nosso intuito aqui é ajudar, é alimentar quem precisa nesse momento. Muito obrigada, Rodolfo. Denise, antes de encerrar, alguma coisa? Não, só queria agradecer a todos, né? Principalmente os empresários da Rua Tereza, que nos ajudaram, da 16 de março, que se juntaram a gente. E a sociedade civil pode colaborar depositando. Pode colaborar. Vamos deixar, né, o vírus da solidariedade pegar o petropolitano em vez do Covid-19. Isso aí, a palavra de ordem. E quando nós chegamos aqui para gravar, percebemos as pessoas muito emocionadas, teve até oração. Vamos conferir um pouquinho. Algumas pessoas vindo, Senhor, mas ainda iremos ver as coisas não voltar como antes, mas melhores, porque o Senhor é um Deus de novidade, Pai. Muito obrigado por tudo isso. Nós te agradecemos e fazemos em nome de Jesus, Pai. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E o
programa original desta quinta-feira termina aqui, mas antes de encerrar, eu quero falar que o programa hoje está na palavra-chave, que é solidariedade. Como vocês viram, o 32º Batalhão de Infantaria Leve de Montanha, doando sangue. Os empresários, tanto da Rua Tereza, 16 de março, e a sociedade civil se unindo para arrecadar valor e comprar as cestas básicas. E tantas outras iniciativas de solidariedade que a gente vem trazendo em todos os programas. Esta é a palavra-chave do momento, porque a pandemia, como disse o Marcelo Fiorini na entrevista dele, ninguém vai sair ileso. Então vamos nos unir, porque solidariedade é tudo. Obrigada pela audiência, pelo carinho. A gente volta amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer. Até lá. Laboratórios BAF, há mais de 45 anos realizando exames de sangue em Petrópolis, utilizando equipamentos modernos para resultados mais precisos. Único na região serrana que possui selo de qualidade máxima PALC, que é o programa mais rigoroso de qualidade para laboratórios no Brasil. Para você que não possui plano de saúde, conte com nossa tabela de preço popular. Acesse nossa homepage e consulte nossas 10 unidades. E conte com nossa equipe médica para tirar suas dúvidas. A qualidade do seu exame está em nosso DNA. Vete Patas e Pelos Hospital Veterinário. Ampla estrutura aberta 24 horas por dia. Equipe totalmente preparada para atender você e seu animalzinho. Clínica geral, cirurgia, internação, especialidade em oncologia, ortopedia, dermatologia e muito mais. Raio-X digital, laboratório próprio e ultrassonografia. Tudo isso com uma condição especial que cabe no seu bolso. Um novo conceito em medicina veterinária. Precisando de cuidado para o seu pet? Vem para um VET. Quer uma vida sexual mais saudável e feliz? Problemas como impotência, ejaculação precoce e falta de desejo têm solução. Na Clínica Dr. Forman, você conta com um time de especialistas. Os mais modernos tratamentos, diagnósticos precisos e sigilo absoluto, com salas de espera individuais. Não sofra em silêncio. O atendimento que é referência no Brasil já chegou à região serrana. Ligue 4003-6919 e agende uma consulta com um de nossos médicos. Clínica Dr. Forman, médico para homens. TVC 16. Aqui você se vê.